notícia é bastante preocupante em relação ao caso do Caio Paulista, né? Porque a ex-mulher dele foi à primeira delegacia da mulher em São Paulo, fez um boletim de ocorrência. Os relatos do boletim são pesadíssimos, né? De agressões por 3 oportunidades, enfim. Ela deu detalhes do comportamento dele, que era um comportamento, segundo ela... Formalizou a denúncia, né? Formalizou a denúncia e agora, claro, vão... O Caio Paulista será afastado imediatamente? Então, Flávio, não se descarta nada. Por hora não, mas não se descarta. Eu li o comunicado do Palmeiras hoje cedo. Não vai afastar. Os advogados do clube parece que estão defendendo ele. Sim, né? Aí é mais uma questão para a gente falar assim, e a dona Leila? O que eu tô dizendo, né, o Sormani, é assim... ontem, por volta de 8 horas da noite que eu recebi a informação, até gravei um vídeo sobre isso, me disseram que ele vai ter muita coisa para explicar. Que são, né, depois essas coisas vieram a público, que até então eu não tinha lido o boletim de ocorrência. E aí, quando eu vi o boletim de ocorrência, aí casou com aquilo que a minha fonte disse, né? De que, olha, tem muita coisa para explicar. Inclusive porque... São muitos detalhes dados, isso, né? Na denúncia, outras partes estão incluídas, outras possíveis testemunhas de episódios que aconteceram em balada. Cunhada, enfim, você tem uma série... No Rio de Janeiro, quando ele jogava no Fluminense ainda, né? Ainda no Fluminense. Né? Então, assim, você tem uma série aí de situações que precisam ser explicadas. Agora, caso, tá? Vamos sempre dar o benefício da defesa para o jogador. E caso ele prove o contrário, tudo certo, a vida segue para ele, né? E a gente espera que a moça também tenha todo o aparato necessário, né? Porque uma pessoa que é vítima de agressão, tudo mais, ela merece todo o cuidado do mundo. Agora, caso seja provado contrário ao Caio, né? Ou seja, que as denúncias da moça sejam todas elas provadas, aí o Palmeiras não descarta uma medida até mais radical. Ao molde do que foi com o Pedrinho, que jogava no São Paulo, que está no Santos, né? Que teve o contrato rescindido, tanto é que depois foi à justiça contra o São Paulo e perdeu. Com aquele goleiro Jean, que teve o contrato suspenso. E com diversos outros casos que a gente viu no futebol. Ou seja, o Palmeiras pode rescindir o contrato. Então, mas esse é um caso que... Quanto tempo vai demorar para ser julgado? Então, o inquérito, ele demora para uma aprovação final ter uma tomada de decisão 30 dias. Olha, é o que eu falo sempre, independentemente do desfecho, há duas coisas que a gente deve considerar aí. Do ponto de vista apenas puramente esportivo, eu já afastaria o jogador. Eu acho que o jogador não tem condição... Um jogador que está envolvido numa questão tão grave quanto essa... lembrando que o próximo jogo ele está fora porque foi expulso. Então, tá. E lembrando sempre que a preocupação de todo mundo, sempre nesses casos, tem de ser com a vítima, muito mais do que com a carreira do jogador. Até porque eu leio muito isso. Mas esse cara acabou com a sua carreira. Gente, não estou falando dele, tá? Do Caio Paulista. Dos casos que a gente teve recentes. O Robinho acabou com a carreira, o Daniel Alves acabou com a carreira. Não, esses caras acabaram com a vida de mulheres, entendeu? Que é muito mais grave. Então, a preocupação, vamos deixar um pouco de lado o clubismo, a preocupação com o seu ídolo e tudo mais, porque essas pessoas fizeram vítimas e essas que devem ser acolhidas e a gente deve pensar em primeiro lugar, tá bom? O Palmeiras está brigando pelo título, né? Vamos lembrar que não tem jogo do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, mas temos já a preparação toda para o final de semana. Tem a história do Dudu. Pode botar a tabela aí, Michelete, por favor. Né, em que... Tá aí, só para lembrar a classificação do campeonato, tá? Sim, do Brasileirão Betano 2024, com o Palmeiras na vice-liderança do campeonato, 50 pontos. Como é que é o saldo de gols, hein? O Palmeiras tem 4 gols a mais de saldo do que o Botafogo. Então, se ele ganhar, se o Botafogo perder... Se o Botafogo perder, o Palmeiras ganhar, o Palmeiras já passa líder. Passa líder. Isso. Por isso que eu falei que a faca e o queijo na mão do campeonato tá com o Palmeiras. Palmeiras vai receber o Botafogo. Então vamos Palmeiras lá. Vai ter claro. Continua assim até o jogo. Exatamente. A faca e o queijo na mão que eu tô dizendo é se cada um se manter... Se o Palmeiras ficar numa diferença do Botafogo de 3 pontos sem perder o saldo. Mas a última vez que se enfrentaram no Allianz foi 2-2. 2-2. O Facicani, com quem o Palmeiras joga no final de semana? Com o Vasco em Brasília. Vasco. Com Barco. E o Botafogo? O Botafogo... Oh, meu Deus do céu. Mas você tem que saber, né, velho?
É, o time está disputando. Eu sei. Porque eu sou contra, claro. Não preciso nem olhar aqui. Nem preciso olhar, nem preciso olhar. É, eu sei que é um clássico no Rio de Janeiro que vai ser no Maracanã. Fluminense. Não, Fluminense. É verdade. Todo mundo sabe. O Palmeiras, o Palmeiras não. O Abel tem a obrigação moral de ser campeão brasileiro, que reclamou há 3 dias de que vai pedir a Leila, em caso de uma renovação de contrato, que ele trabalhe só de semana a semana, ou seja, só uma vez por semana em jogos. Então, o Palmeiras... Ele falou isso? Então, o Palmeiras não pode se classificar para Libertadores, Copa do Brasil, porque ele só quer trabalhar... Para renovar o contrato? Ele falou que se jogar de semana a semana, ele até pensa em renovar o contrato. Então ele só vai trabalhar no campeonato da Nova Zelândia. Vai colocar o João Martins. Na Europa não tem nenhum campeonato assim. Nenhum, todos. Eu acho que a ideia não é ruim, só que tem que diminuir o salário. Diminuir o salário também, ele não vai querer diminuir o salário. Não, a questão é que não tem encaixe nem pra você colocar no calendário. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma cutucadinha aqui, né? Ou cutucadona. Ô, Abel, agora tem semana a semana, meu velho. Não tem mais desculpa. Vai lá a Libertadores e a Copa do Brasil não estavam atrapalhando? A Copa do Brasil e Libertadores não estavam atrapalhando? Agora não estão atrapalhando mais. Tem que ser campeão. Pergunta pro torcedor se ele tá contente. A propósito, o Palmeiras é o único aí, ó. Até o São Paulo. É o único que tá numa competição só, né? O Flamengo tá em 3, Fortaleza tá em 2, Botafogo tá em 2 e o Palmeiras só está em 1. E o São Paulo Fortaleza tá em 2. Fortaleza tá em 2. Fortaleza tá em 2. O Flamengo tá em 3. O Botafogo tá em 2 e o São Paulo tá em 2. Isso. Essa posição atual do Brasileirão Betano 2024, lembrando que temos 26 rodadas já, mais alguns times como o Inter, o Vasco, o Bragantino, Atlético Paranaense, Grêmio, Criciúma, Fluminense e Cuiabá. Esses times ainda têm partidas a ver. Por conta de atrasos na tabela, a gente se lembra nas enchentes, né?